Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Física Geral 2, tá? O assunto de hoje é uso de inteligência artificial, continuando com aquela série sobre ferramentas para o ensino. Usaremos a inteligência artificial para fazer trabalhos e a ferramenta que vamos apresentar é o uso do notebook LM, tá? E o assunto é teoria cinética dos gases. Então vamos usar teoria cinética dos gases junto com dinâmica molecular para estudar o processo de enriquecimento do urânio. Como? O que isso tem a ver? O que a física geral 2 tem a ver com especificamente a teoria cinética dos gases tem a ver com física nuclear? Bom, fique aqui que já já eu te explico. Rode a vinheta. Professor Daniel da Unemate. Antes de mais nada, não deixe de clicar no sininho e ativar as notificações, que assim você incentiva o canal, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao assunto da aula de hoje. Notebook LM, tá? notebooklm.google.com. Então aqui temos diversos cadernos que eu já fiz, tá? Na minha conta particular você entra nesse site notebook.google.com, você dá login na sua conta do Google, tá? E aí você pode criar vários cadernos. Esses cadernos você coloca as fontes, e o interessante que do chat do Notebook LM, ao contrário do chat GPT, ele pega as informações das fontes que você coloca nesses cadernos, tá? Então, a partir daí, ele não vai ficar alucinando, tá? Então aqui você tem vamos lá, criar criar um novo notebook, tá? Então você pode já começar a pesquisar aqui, colocar suas fontes, você escreve qualquer coisa aqui, pesquisar as fontes na web, mas geralmente se pega em arquivos, tá? Mas vamos ignorar aqui, por enquanto vamos colocar aqui um nome, notebook, urânio 235, tá? O nome do nosso caderno aqui, tá? Pronto. Aí aqui você vem aqui e adicionar fontes, tá? Em adicionar fontes, você já pode colocar uma fonte desse vídeo aqui que eu já peguei, tá? Aliás, vou deixar o link nas descrições. Então copia, Ctrl C, vem aqui em sites e cole o link, Ctrl V, tá? Você cola o URL do site, tá? No caso aqui é um vídeo do YouTube. Então inserir, aí você já insere a fonte, tá? Então tá, mas vai ter mais fontes ainda, tá? Então vamos adicionar uma outra fonte. Nessa agora é uma fonte de uns arquivos que eu tenho aqui no meu computador, tá? Então desses arquivos eu tenho aqui download, tá? Downloads lá embaixo aqui, métodos computacionais da física, Claude Scheller, tá? É um livro de um físico brasileiro que explica métodos computacionais usando MATLAB ou Octave, tá? O Octave, para quem sabe, é uma versão do MATLAB em software livre, tá? Então ele faz a mesma coisa, uma linguagem de programação muito poderosa, principalmente para
computação numérica e matricial, tá? Então tá aqui, tá? Que se você quiser ver, você vem aqui, tá? E tá bom. Ah, tá. Somente algumas fontes que você permite você abrir, mas aqui pelo menos permite ver a capa, como que é o livro, tá? Então vem aqui em fontes de novo, pronto. E não tá bom isso aqui. A gente pode adicionar mais outras fontes, tá? Então, eu esqueci de colocar aqui os documentos, um documento aqui que eu escrevi, tá? Que mostra todo o roteiro para você fazer esse trabalho, tá? Então o roteiro é o seguinte: para o trabalho de teoria cinética dos gases e enriquecimento de urânio. Então tá aqui todo o passo a passo, tá? E aqui então uma sugestão de você colocar para você pesquisar na web, tá? Ctrl C aqui. Busque na web o maior número de fontes para desenvolvimento de tecnologia nuclear no Brasil, principalmente para enriquecimento de urânio em supercentrífugas. Encontre fontes oficiais, sites de notícias e artigos acadêmicos sobre o assunto, tá? Então não é uma coisa assim, tipo, eu quero saber sobre energia nuclear, tá? Então você não está sendo específico, então ele vai colocar assunto genérico, tá? Então ele vai pesquisar aqui não, aqui em fontes, tá? Esse aqui é para você começar a conversa dele. Então você primeiro coloca as fontes, e então aqui você coloca a conversa. É como se fosse conversar com uma pessoa, então você dá um monte de livro para ele. Então eu te tô dando esses livros emprestados, você vai estudar e vamos trocar uma ideia depois, claro? Claro, a pessoa vai precisar de vários dias para fazer isso, né? A IA faz isso em segundos, tá? Então, aqui em adicionar fontes, tá? Então aqui eu quero fazer uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa rápida, mas prefiro fazer uma pesquisa profunda. Então aqui eu vou colocar aqueles detalhes, tá? Então, voltando lá, se você fosse fazer uma pesquisa tipo assim, eu quero saber sobre enriquecimento de urânio e física nuclear, tá? Então ele vai tirar uma coisa lá um assunto lá da física do Brasil Escola, tá? Do site do Brasil Escola, tá? Então é uma coisa bem escolar, assim, bem de primário, não querendo desmerecer esse tipo de assunto, mas que se você quer informações específicas, você tem que ser mais específica na sua pergunta, tá? Então, você sendo mais específico na sua pergunta, você vai obter informações específicas. É por isso que fazer pesquisa científica não é fácil. Você tem que procurar detalhes muito específicos, tá? Que somente em pesquisa científica você encontra, tá? Então, é por isso que fica mais difícil. Quanto mais você tem que saber o que você quer pesquisar, tá? Então, por isso que eu estou dando aqui essa orientação aqui, você sendo específico, tá? Maior número de fontes de tecnologia nuclear, aí eu dou um contexto, aí eu falo sobre os detalhes, né? Encontro fontes oficiais, sites de notícias e artigos acadêmicos sobre o assunto. Senão ele vai colocar uma coisa muito genérica lá, tá? Então, vem aqui, clica aqui, tá? Pronto, e agora ele está fazendo sua busca, tá? Então, vamos só pausar aqui, depois a gente continua. Vou carregar, tá? Então ele mostra tudo isso aqui, tá? Isso aqui mais 10 fontes. Então você vem aqui e clicar em importar, tá? Importar.
Então ele está importando as fontes. Pronto, já importou. Então deixa eu ver qual que é lá do livro que eu coloquei. Esse aqui, tá? Então eu venho aqui e venho em renomear fonte. Em renomear fonte, eu coloco isso aqui, tira esse repetição de PDF, tá? Primeira edição, pronto. E aí tiro esse número aqui, tá? Para ficar mais fácil de visualizar o nome da fonte. Pronto. E aí agora vem a parte mais importante, tá? Que é o prompt, tá? O prompt você começa a conversa com ele, com a IA. Então você pega, copia isso aqui, tá? Ctrl C e Ctrl V. Olha só como que é isso aqui. Você é um pesquisador com 20 anos de experiência, então você dá o contexto, tá? Em física nuclear, tá? Não é simplesmente você dizer assim, quero fazer uma simulação de uma supercentrífuga. Não, vai ficar um negócio muito mal feito, tá? Então, tá, você deu um contexto, aí ele vai fazer de uma forma profissional. Desenvolveu a ideia de um script em Python usando as bibliotecas do Py e PyTorch para a simulação de gases UF6 em ultracentrífugas, tá? O UF6 é urânio, flúor, tá? O urânio ligado com 6 átomos de flúor, tá? Então é uma molécula, tá? O objetivo é separar o urânio 235 do 238, com a frequência das ultracentrífugas sendo de 90.000 RPMs. Qual seria a porcentagem de U235 separados do U238 que se obteriam em estágio de uma única centrífuga? O método da simulação consiste em acrescentar um potencial de força ao modelo do capítulo 5 do livro Métodos Computacionais de Claude Scherrer. Então aqui você já coloca de onde você tirou o modelo, tá? Então você tira, aqui eu quero que você tire daqui do modelo do livro do Claude Scherrer, tá? Lá no capítulo 5. Ele vai ler isso aqui e vai te passar, e vai mostrar o que ele está fazendo, tá? Considere-se observar o observador no mesmo referencial da ultracentrífuga. Então vamos lá. Então vamos ver se não demora. Se demorar a gente dá um pausa de novo. Manda pausar o vídeo. Opa, aí sim, pronto. O pesquisador de física nuclear é fascinante para abordar para o ultracentrífuga operando a 90.000 RPM, equivalente a 1.500 Hz. 1.500 Hz, eu não tinha ideia do que era isso. Eu sabia que era um negócio muito absurdo a frequência, tá? 90.000 rotações por minuto, nem eu imaginava, mas 1.500 Hz, tá? De um objeto em rotação, imagine isso, tá? Como que ele não se quebra, não se patifa, só com a rotação, tá? É difícil imaginar isso aí. O fator de separação, que em um único estágio é fisicamente limitado, embora velocidades periféricas possam ultrapassar 600 metros por segundo. O fator de separação tipo de uma centrífuga é de aproximadamente 1 sobre 10 ou menos, tá? Olha, aqui ele já cita as fontes, tá? Olha só que legal, tá? Isso significa que partindo da abundância natural de 0,7% do U235, seria-se 0,77% de concentração de isótopo após um único estágio, tá? Para atingir os níveis de 3% a 5%, peraí. Agora que eu percebi. Aqui eu não citei o Brasil, tá? Nos Brasil já fala-se de ultracentrífugas, tá? E aqui está dando um resultado diferente do que eu fiz antes, tá? Tá,
Para atingir os 23%, 5% para reatores civis, ou 20% para a propulsão naval, são necessários milhares de centrífugas dispostos em cascata. Tá? Então, isso é interessante. Proposta de simulação PyTorch. Tá? O que eu coloquei aqui? Eu falei da... Consiste em acrescentar um potencial de força centrífuga ao modelo do capítulo 5 do... Tá, beleza. Então, aqui eu tenho o potencial da força centrífuga, tá? Então, aí, a partir daqui você tem as constantes das massas, tá? E aqui vai. Agora, finalmente, o script, tá? Em Python. Tá, mas aí, o que você faz com isso aqui? Agora que vem uma coisa mais interessante. Vamos ver aqui. Opa, peraí. Google Colab. Nossa, vem clique aqui. Pronto, aí vem aqui, tem os exemplos e tal. Não, eu quero saber de um novo notebook. Pronto. Novo notebook. Tá, então o que é esse Google Colab? Ele serve para você executar scripts Python sem instalar uma linha de código no seu computador, tá? Então, acabei de matar o mosquito aqui. Tá cheio de mosquito aqui a sala onde eu tô. Tá, então vem aqui. Copia esse código. Vamos ver o que vai dar. Tá. Parece que ele tá... Parece que não colocou tudo não, tá? E aqui, colar. Tá. Você coloca aqui e já pede para executar, tá? Aliás, é melhor mudar o nome aqui. Colocar aqui... Purificação de urânio. Pronto. Vou adquirir o nome desse negócio, tá? Vamos ver o que ele deu de resultado. Ah, não deu erro nenhum, tá? Então já é um bom começo, tá? Aqui ele só coloca aqui para calcular. Tá. Vamos ver o que ele fez aqui. Tá. Coloca a posição, as massas, tá? A rotação, força centrífuga, tá? Aí eu já estou estranhando uma coisa aqui. Ah, tá. Aqui ele coloca aqui adicionar as forças de interação de curto alcance do Scherer, capítulo 5. Aqui entra o cálculo do Leonard Jones, dos tensores, e a interação do calcular. Então falta muitas etapas aqui, tá? Então vamos colocar aqui, por favor, complete o script com as mudanças necessárias. Vamos ver. Então ele terminou aqui de fazer as suas considerações e colocou mais coisa aqui, tá? Para completar o script de simulação dinâmica molecular MD, seguindo a metodologia de Claude Scherer e comparando o potencial científico, precisamos detalhar o cálculo das forças de interação Lennard Jones e do Veloc Verlet, conforme descrito nos capítulos 2 a 5 das fontes. Tá, então tá, você utiliza as bibliotecas PyTorch do Python, tá? Então aqui você tem um script aqui, tá?
script de simulação centrifugação do UF6, tá? Cadê? Copiar aqui. Trouxe. Vamos ver como está o script aqui. Então naquelas partes que ele ia colocar alguma coisa aqui que não acabou não colocando, tá? Ele colocou agora, tá? Então é um script só que eu tenho que colar aqui, tá? Então não é a continuação desse. Esse aqui já é o inteiro, tá? Então vamos colocar aqui código, tá? Só para testar e vamos simular. Vamos ver o que acontece. Tá, análise dos resultados. Fator de separação em único estágio. Para uma centrífuga operando 90.000 RPM, o fator de separação teórico Q dá para supressão de Boltzmann no campo centrífugo, tá? A diferente massa do U235 e do U238 é de aproximadamente 3 unidades de massa atômica. Em um único estágio, o enriquecimento é extremamente baixo, te permite atingir um fator de 1,10. Isso significa que a partir de 0,7 concentração você obteria aproximadamente 77% de U235 após um ciclo de uma única máquina, tá? Então você precisa de vários estágios. Você precisa ter uma centrífuga lá, que da centrífuga saiu o gás dessa centrífuga e entra na outra centrífuga, tá? E separa mais um pouco ainda, tá? E vai na outra centrífuga e assim por diante, tá? Então são vários estágios. Então não é uma coisa fácil não, tá? Ou seja, não é um fundo de quintal que você vai fazer uma bomba nuclear, tá? Não vai fazer nem sequer uma usina, tá? Quanto mais uma arma nuclear, tá? Então vamos ver aqui. Então aqui, embora eu não coloquei o Brasil lá no prompt, tá? Ele cita o Brasil aqui, tá? Então aqui e pronto, tá? Então aí ele já faz umas perguntas aqui, tá? Mas eu quero ver o que saiu daqui do script, do resultado da simulação. E ele está muito lento, a internet aqui já não está colaborando. Então, continuando aqui com os cálculos, né? Já terminou de fazer as simulações, né? Aqui no Google Colab. Agora vamos ver o que ele fez. Ele fez o seguinte: ele simulou, ele fez esse script aqui, e aqui ele coloca essa função, só que essa função ela não vai te dar os resultados de saída, tá? Eu coloquei o resultado de entrada, mas não vai te dar os resultados de saída, porque aqui não tem, tá? Então, novamente, aqui ele faz as considerações dele, né? Ok, mas não tem nenhuma saída nesse script, eu coloquei, né? Que tal o script para obter o poder de separação teórico Q e concentração de obtenção do U235, tá? Então tá, ele fez, tá? Aí ele colocou o script aqui, tá? Ele fez, tá? E aqui tem os resultados de saída, tá? Aí sim, tá? Aí eu peguei, coloquei aqui, tá? Coloquei aqui, ele saiu os resultados, tá? Os resultados são interessantes aqui. Simulação 90.000 RPM, velocidade periférica 1403,72 metros por segundo, tá? Poder de separação teórico 3,0975, tá? Concentração inicial de U235 0,7, tá? E concentração final 2,13%, tá?
ganho de separação 1,43 percentuais, tá? Lembra que o ganho o ganho de separação é de 1,10, tá? Então aqui ele obteve 2,13, tá? Então aí dá para duvidar desse resultado, não era para ganhar 0,7 0,77%, tá? Como que ele chegou nesse resultado aqui? Quase pronto para colocar numa usina nuclear, tá? Então vamos continuar aqui. Aí eu faço a pergunta, né? Aí ele mostra aqui todos os resultados. A centrífuga consegue concentração de 2,3% logo no primeiro estágio? E isto é factível? Eu fiz a pergunta, tá? E aí o que acontece? O que acontece é que aí ele faz as considerações aqui. Com base nas fornecidas, atingir uma concentração de 2,3% no urânio logo no primeiro estágio não é factível, tá? Aí ele diz que não é factível, pronto. Isso que interessa. Baixo fator de separação, ok. Então, pelo baixo fator de separação, aproximadamente 1,10 ou menos. Enriquecimento incremental. Para 1,10 dá 0,77%, tá? Para saltar de 0,7% depois 2,13 em um único passo, é necessário um fator de separação de 3, tá? Que está muito além das capacidades das centrífugas a gás atuais. Tá, então tem necessidade de cascatas, tá? Então são milhares de ultracentrífugas em cascata, milhares, tá? Para obter uma concentração utilizável, tá? Então tudo isso aí em ciclos para atingir valores como 3,5 a 4% necessários para reatores civis, como Angra 1 e Angra 2, tá? Então aqui ele mostra que a tecnologia brasileira já tem usa ultracentrífugas bancais magnéticos, tá? Que permite elas rodarem sem atrito e altas rotações, tá? E com maior eficiência, tá? Mas a física exige múltiplos estágios para alcançar o enriquecimento de 2,13%, tá? Então aqui está claro, tá? Aí eu continuo com a pergunta: quanto tempo de funcionamento é necessário para a centrífuga atingir 0,77% no primeiro estágio, tá? Então aí ele faz as considerações aqui, né? O notebook LM, tá? Fator de separação 77%, você precisa de 1,10, tá? Esse ganho de 0,07 pontos percentuais reflete a baixa eficiência, tá? Contexto a longo prazo. Embora o enriquecimento de um único estágio seja sutil, o processo completo para produzir quantidade significativa de urânio enriquecido é demorado e pode ser contado em anos, tá? Além disso, a produção de uma massa específica de urânio enriquecido exige um consumo energético massivo. Por exemplo, para obter 64 kg a 80%, tá? São necessários mais de 1 milhão de kWh, tá? Mais de 1 milhão de kWh. Tecnologia velocidade. Para sustentar os processos, as centrífugas devem girar a velocidades enormes, onde diferença de massas de apenas 3 newtons sobre o 235 e 238 é explorado pela força centrífuga, empurrando os isótopos mais pesados para as bordas e permitindo que o mais leve, 0,77%, seja coletado no centro, tá? Então aí eu continuo com a pergunta: como funciona o sistema de cascata para atingir 3%? Tá, aí aqui você pode fazer essas perguntas também, tá? Então isso aí é já parte da curiosidade minha, né? Mas assim, isso me fez surgir uma pergunta na minha cabeça, que é o seguinte: existe muito de sites por aí pela internet dizendo que o Brasil está a poucos meses de obter uma arma nuclear, tá? Aí eu fiz essa pergunta aqui: mas pode fazer sentido a afirmação de que o Brasil estaria a alguns meses da capacidade de criar uma arma nuclear, considerando apenas o enriquecimento dado pelas centrífugas, tá? Aí ele diz que
Não faz sentido, tá? A afirmação de que o Brasil estaria há alguns meses de uma arma nuclear não faz sentido do ponto de vista físico e operacional, sendo frequentemente classificada como um cenário de horror ou especulação, tá? Então aquilo lá é clickbait, tá? Dizer que o Brasil está a poucos meses de obter uma arma nuclear é clickbait, tá? Tá? Há poucos meses de obter o que? O material que poderia fazer uma arma nuclear, que é o urânio enriquecido a 90% de urânio 235, tá? Então, que seria necessário uma arma nuclear? Então, conforme vocês já viram, isso é um assunto que a gente começa com teoria semelhante aos gases e usa um modelo de dinâmica molecular com aplicação em ultracentrífugas, tá? Com o potencial da ultracentrífuga e acaba desembocando em outros assuntos como soberania, geopolítica. Então, isso para a sala de aula dá o que falar. Então, um recurso muito interessante, né? É muito interessante para você que é aluno, para você que é professor, assistir um vídeo como esse. Agora, se você achar que depois de tudo isso não merece um like, aí, pelo amor de Deus, né? Então, vamos. Então, eu peço para vocês que dê o seu like, que assim você colabora com o canal. Obrigado por ter assistido e vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau.